Olá, vamos hoje para mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain Inteligência Corporativa. Hoje vamos falar da cidade do Rio de Janeiro no segundo trimestre. É importante que a gente possa mostrar durante esse período de pandemia como os mercados têm reagido. É lógico que num primeiro momento a pandemia gerou aí nos primeiros 40, 60 dias, Vamos imaginar um V0 a partir de 20 de março até o primeiro trecho de abril, então 10 dias de março mais 30 dias de abril, como esse primeiro momento. E depois maio, junho e julho, chegando até esse nosso mês de agosto. Então, nesse momento a gente vai dar uma olhadinha em algumas informações do mercado em geral. O que podemos verificar aqui que nos últimos anos, a gente vem com uma referência de, em 2012, com 47.485 imóveis registrados no cartório, até 2019 com 35.262, como vocês podem verificar nesse slide. Se pegarmos os últimos 12 meses, com o último mês constante, mês de maio de 2020, chegamos ao número de 34.957 unidades em registro de cartório. Se analisarmos o mercado primário, ou seja, os imóveis na mão dos incorporadores, desde o RI até a última unidade na mão dos incorporadores, que é esse mercado chamado de primário, podemos perceber uma porcentagem de oferta final razoavelmente baixa. Temos concentrações em alguns bairros, principalmente na região oeste do Rio de Janeiro, mas o restante, a disponibilidade sobre oferta se mostra próxima a 16,6%, 16,5% dessa oferta final na cidade inteira do Rio. Então, conforme a gente pode ver nesse slide de número 21, nós podemos constatar que efetivamente houve uma diminuição grande nos números de lançamentos. Isso já é meio que comum dentro do ano normal do mercado imobiliário. Sempre o primeiro semestre se lança menos do que o segundo semestre. Mas esse ano, principalmente após o impacto inicial da pandemia, houve uma queda brusca no número de lançamentos, conforme a gente pode constatar aqui. Nós podemos verificar uma média do número de lançamentos no ano de 2019, de 17 lançamentos por trimestre. E aí a gente pode verificar que no primeiro trimestre ainda nós tivemos uma quantidade de lançamentos de 19, o que está dentro da média do ano passado, mas de apenas 5 no segundo trimestre desse ano. Então aqui realmente a gente consegue comprovar esse impacto nos lançamentos do segundo trimestre de 2020 durante essa pandemia. O que a gente pode perceber é que o mercado vem reagindo e é a nossa expectativa que a gente consiga constatar isso a partir de julho e agosto. Constatando essa recuperação, percebe-se também que há uma nova possibilidade de lançamentos. Então nós esperamos que no segundo semestre de 2020 haja no Rio de Janeiro uma quantidade maior de lançamentos para essa retomada do mercado em nível dos lançamentos. Quando olhamos esses números através do viés unidades lançadas, percebemos que o impacto é ainda maior. Se pegarmos o ano de 2019, cada trimestre foi responsável por aproximadamente 3.095 unidades, conforme podemos ver nesse slide de número 23. No slide de número 23, vemos também que no primeiro TRI de 2020 lançamos 2.313 unidades. Já no segundo trimestre de 2020, lançamos apenas 432 unidades. Então aqui fica realmente explícito a diminuição do número de lançamentos na cidade do Rio de Janeiro. Conforme acabei de falar para vocês, a gente consegue comprovar pelo número de lançamentos mês a mês na cidade do Rio de Janeiro essa diminuição. Podemos perceber que vinha numa crescente no ano de 2019, passamos janeiro, como podemos perceber, com 9 unidades, 9 empreendimentos lançados, fevereiro com 5 empreendimentos lançados, março já com 3,
com o pequeno impacto da pandemia, e aí sim o grande impacto da pandemia, com abril com um lançamento, maio com um lançamento, e já uma pequena recuperação no mês de junho, mostrando 3 empreendimentos lançados nesse ano de 2020, no mês de junho, na cidade do Rio de Janeiro, como podemos perceber no slide de número 28. Agora vamos falar de alguns dados que realmente são bem importantes para o nosso mercado. Se olharmos as vendas no ano de 2020, podemos perceber aí alguns fatos interessantes. Vamos para o slide. O slide de número 33 vai nos revelar o seguinte. Primeiro, 86,2% de todas as vendas líquidas do segundo trimestre foram do Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro. Podemos verificar também por esse slide que o padrão standard e médio teve uma boa quantidade de unidades vendidas, mesmo sem nenhum lançamento nesse segundo trimestre de 2020. Se olharmos para o mercado, o primeiro trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2020, podemos perceber que houve uma redução efetiva nas unidades vendidas, nas vendas líquidas da cidade, aproximadamente 54,5%. Isso se deve realmente a esse primeiro impacto da pandemia que aconteceu diretamente no segundo trimestre. Podemos verificar também que a venda das unidades na linha econômica conseguiram se manter até um certo ponto, mas mesmo assim há uma redução. Quando a gente vai fazer uma curva de comparação entre as unidades lançadas e as unidades vendidas, podemos verificar que elas estão bem homogêneas. Vamos olhar o slide de número 36 e vocês vão poder perceber que nós tínhamos um crescimento tanto das vendas quanto dos lançamentos. E aí, a partir do mês de abril, a efetiva redução, tanto nos lançamentos quanto nas vendas. Esperamos que o próximo trimestre, o terceiro trimestre do ano 2020, nos tragam boas novidades em níveis de venda. Percebemos que isso pode ser algo que vem acontecendo no país inteiro, que não será diferente na cidade do Rio de Janeiro. Se olharmos o slide de número 40, podemos verificar toda a oferta inicial e final entre os padrões que está hoje no Rio de Janeiro. Se vocês perceberem, não temos em nenhum das tipologias e dos padrões uma oferta que se sobressaia. Todas elas próximo a 10% de disponibilidade sobre oferta ou 20% de disponibilidade sobre oferta, o que ainda é baixo. Então, não temos uma grande variação. E aí podemos perceber, por exemplo, com as vendas líquidas do segundo trimestre, dando um exemplo do alto luxo, acima de 2 milhões de reais, vendas de 37 unidades apenas no segundo trimestre, o que é algo muito significativo. Para a gente poder analisar como está o mercado de maneira geral, podemos verificar algumas tendências que se aceleraram durante o período da pandemia. Então verificamos que as pessoas estão buscando imóveis que tragam para ela maior qualidade de vida, né? Que tenham mais cômodos, por exemplo, suíte, banheiro, algo que possa, num momento como esse, trazer qualidade de vida para ela e para a sua família, né? É muito comum ouvirmos essa tendência de algo mais horizontal, mas não podemos esquecer que no Rio de Janeiro existe uma grande dificuldade. Cidade litorânea, né, espremida aí pelo litoral e pelas montanhas, então com isso ela realmente tem uma maior absorção das unidades verticais. E com certeza a gente vai apenas se adequar a isso. E o mercado, mesmo com o mercado de terceiros, vem se mostrando essa busca por essa qualidade de vida e que o cliente realmente encontre aquilo que ele necessita. Num primeiro momento, verificamos com os números do primeiro semestre que a busca pelo imóvel de necessidade foi muito maior do que o imóvel de desejo. Aquela pessoa que já vive bem no seu imóvel e busca onde deseja. Mas a gente está percebendo que há uma transformação nisso. As pessoas também estão procurando lugares melhores que tragam uma melhor qualidade para o seu dia a dia,
né, que esteja mais próximo do comércio que ele gosta, que esteja mais próximo das pessoas que ele gosta. Então, sem sombra de dúvida, algumas tendências vão se acelerar nesse processo. E vamos aguardar os números do terceiro trimestre de 2020 para que possamos mostrar essa recuperação que acreditamos que vem acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Não esquecendo, aproveitando a oportunidade, vamos falar um pouquinho sobre esses dados. É muito importante que vocês percebam que isso é apenas uma amostra. O associado da ADEME do Rio de Janeiro tem hoje um banco de dados que começa a ficar cada vez mais fidedigno e mais forte para a utilização das empresas incorporadoras, construtoras, na sua tomada de decisão. Então, associe-se. Procure o presidente no nome do Cláudio ou do superintendente, o Murilo. Através deles vocês vão chegar a grandes oportunidades. Realmente é uma entidade que atua fortemente para defender esse mercado. Então aproveitem, associem-se à ADEME Rio de Janeiro, que será muito bem visto para vocês. Aproveitando, vocês podem entrar nas nossas mídias sociais da Brain. Ative o sininho aqui no YouTube e também nos outros canais de utilização das nossas mídias sociais, que vocês vão encontrar bastante conteúdo em nível nacional e também da cidade do Rio de Janeiro. Vocês podem ter acesso a pesquisas durante o período da pandemia, realmente muito conteúdo de qualidade. Aproveite esse momento e se cadastre nas nossas mídias sociais.